Essa é uma das principais diferenças entre a língua inglesa e a língua portuguesa quanto ao posicionamento das palavras na sentença. Por isso, na interpretação de textos, devemos estar sempre atentos ao posicionamento dos adjetivos e substantivos. Vejam esse exemplo. Many new public infrastructure projects have been developed in the region. Bom, qual é o sujeito da sentença? Localizemos o verbo have been developed. Tudo que vem antes, então, está funcionando aí como sujeito. Mas o que tem sido desenvolvido na região? Projects. Então, projects é que é o núcleo do sujeito, é que é realmente o substantivo, né, o que nomeia aquela coisa que tem sido desenvolvida. Então, mas essa palavra project está acompanhada de uma série de outras palavras que estão qualificando, dando algum atributo. Então, essas palavras são ou adjetivos ou determinantes. Vamos ver quais são ali, então? Então, vejam, many nós sabemos que é um quantificador, então é um quantifier, many, muitos. New public infrastructures, são 3 adjetivos. Novos públicos de infraestrutura. É meio estranho, né? Não é assim que nós vamos traduzir. Por quê? Porque o português funciona diferente. Então, como fica em português essa sentença? Muitos novos projetos públicos de infraestrutura têm sido desenvolvidos na região. Então, a melhor forma nós vamos encontrar aí para colocar no português, organizando esses adjetivos que acompanham o substantivo. Resumindo, o sujeito vem antes do verbo e vai ser ou um substantivo, um nome, ou um pronome, aquele que substitui o nome. Quando se trata de um substantivo, vai ser geralmente acompanhado de uma ou mais palavras, os determinantes ou os adjetivos. Quando acompanhados da preposição of, a estrutura fica parecida com a do português. Por exemplo, the Lord of the Rings. Mas a forma mais comum é a inversão. O complemento é o elemento, ou são os elementos que vêm depois do verbo. Vamos a um quadro de sentenças para fazermos, então, a análise desses elementos. I have traveled. Essa é uma sentença sem complemento. Termina no verbo. Your eyes have their silence. Nós temos aqui their silence, o complemento, né, formado de um substantivo mais um determinante, como acontece com o sujeito. Your slightest look will enclose me. Me, um pronome. I have closed myself. Myself é um outro pronome, um outro tipo de pronome, um pronome reflexivo. You open petal by petal. Temos novamente substantivo, aí, pétala por pétala, né? 2 palavras aí, substantivo. I and my life will shut very beautifully. Aqui nós temos um outro tipo de palavra formando o complemento. Advérbios, very beautifully. The heart of this flower imagines the snow. The snow, substantivo com o artigo como determinante. It is about you. Aí eu tenho uma preposição e um pronome. Então, diferente do sujeito e do verbo, que são sempre obrigatórios nas sentenças da língua inglesa, o complemento não é obrigatório. E quando ele existe, pode se apresentar de várias formas, dependendo do contexto e do verbo. Ele pode ser, então, um objeto, object. Quando o verbo é transitivo, ele pede um objeto. O objeto funciona exatamente como sujeito. Pode ser um pronome ou um substantivo. Aqui nós temos pronomes.
Então vejam, pronomes objetivos, object pronouns. Lembram que para o sujeito nós tínhamos subject pronouns? Agora nós temos object pronouns. Me, you, him, her, it, you, us e them. Então, para cada pronome sujeito que tínhamos lá funcionando como sujeito, nós temos aqui um pronome objeto, né? Object pronouns. Isso quando eu falo de outra pessoa, quando sujeito e objeto são pessoas diferentes. Como no exemplo, your slightest look will enclose me. Me, o objeto. Mas o objeto pode ser também um reflexivo. Veja na tela. Reflexive pronouns. Myself, yourself, himself, herself, itself, yourselves, ourselves, themselves. O reflexivo é usado quando sujeito e objeto são a mesma pessoa. Vejam um exemplo. I have closed myself. Então, eu me fechei. Eu, sujeito, e me, objeto. Em inglês, nós usamos o reflexivo, myself, sempre com a palavra self ali junto do pronome. Ok? Bom, o objeto também pode ser um nome, a noun, ou seja, um substantivo. Vejamos os exemplos. Your eyes have their silence. Their silence. O objeto, silence, acompanhado do determinante there. You open petal by petal. Então, tudo que falamos sobre o substantivo para a formação de sujeito, vale também para o objeto. Vamos então a outros tipos de complemento. Os adjetivos, funcionando como predicativo, vêm sempre depois de um verbo de ligação, ou seja, do verb to be. Veja esses exemplos. Her eyes are sad. Então, os olhos dela são tristes. Sad é um adjetivo, então o verb to be está ligando her eyes que é o sujeito, ao predicativo sad. O outro exemplo, I'm not sure. Eu não estou certo. Então, sure